Boa tarde a todos meus amigos, irmãos, que a Shalom do Eterno repouse sobre cada um de vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo agora à tarde, refletindo um pouco sobre a Escritura, aquilo que eu tenho vivido nesses últimos dias. E eu gostaria de fazer uma pergunta que você pudesse refletir, todos aqueles que assistirem esse vídeo pudessem refletir. O Altíssimo de Abraham, conhecido como Abraão, ele mudou? Será que por causa da sua misericórdia ele iria se tornar mentiroso? Por acaso o próprio Eterno ele defamaria o caminho da verdade para salvar multidões? Será que ele facilitaria o caminho que é considerado estreito e que são poucos que achariam ele? Será que ele mudaria? Por que eu faço essa pergunta para vocês, amados? Nós temos algumas situações que acontecem no nosso meio hoje, principalmente no meio religioso aí, cristão e toda a situação que nós vemos hoje de toda a religiosidade que há no mundo, que nos coloca isso na mente, fazendo com que eu e você venhamos aceitar situações na qual não está escrito e nem foi assim revelado. Falo isso porque, amados, durante muito tempo eu vivi de uma maneira que foi importante para que eu chegasse até o conhecimento da verdade. Mas em todo esse tempo onde eu vivi, eu sempre me questionei: falta alguma coisa, está faltando algo, tem alguma coisa que não dá liga. Por que as coisas elas estão tão diferentes com relação ao passado? As respostas que eu sempre tive é outra época, é outro momento, é outra cultura. E a tecnologia avançou. Bem, mas o caminho, amados, verdadeiro que eu falo a respeito da salvação ou da vida eterna ou do reino dos céus, vamos falar assim, o Eterno não mudaria ele. O Eterno não passaria por cima da sua própria palavra ou do seu próprio nome para agradar a homens. Eu fui um desses. Tive que confrontar tudo o que eu vivia pela palavra para saber se o que eu estava construindo sobre a pedra eu não estava lançando outro fundamento na qual já tinha sido lançado. O problema é esse, amados. Desde que você nasce e você vai se desenvolvendo na sua vida, você já é habituado a uma forma na qual você deve seguir, tá? Você já é habituado a seguir as situações que são colocadas para você viver. Já há um sistema todo criado, desenvolvido para que a sua mente, desde pequeno, ela já possa se habituar ao que é errado, sem que haja questionamento. Por quê? Porque, amados, hoje os grandes líderes religiosos, e uma grande maioria deles, não vou generalizar aqui, e também não estou julgando, é só realmente fazendo uma análise de frutos. A maioria das vezes eles também só dão aquilo que eles ensinaram, só oferecem a você aquilo que eles aprenderam, e o ensino já foi deturpado lá atrás. Você imagina se em Irmiarro 8, conhecido como Jeremias 8, o falso escriba lá, o escriba que tinha o poder de copiar a Torá e os escritos, os profetas, eles já copiaram mentira, eles já transgrediram ali
transformando em mentira o que era para ser colocado como verdade. Se naquela época estes, na qual o Altíssimo havia separado entre as nações para fazer isso, eles já faziam isso, onde eles mudaram o nome do Eterno, mudaram muita coisa, esconderam muita coisa, interpretaram de outras formas também. Já fizeram isso, que os profetas avisaram desses homens. Você imagina nos dias de hoje, amado? Você imagina o que pode ter acontecido nos dias de hoje e aquilo que foi nos trazido. O Brasil tem 500 anos de descobrimento, não é isso? Então você imagina o que passou na mão de homens, o que foi mudado, o que passou nos concílios, o que foi mudado lá em Roma, Grécia. Você já imaginou isso, amados? Mas aí nós temos uma situação muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui, que está em 2 Quefá, conhecido como Pedro por muitos. Diz assim, versículo 20: Antes de tudo, entendam isso. Nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação de uma pessoa em particular, pois nunca uma profecia foi produzida por vontade humana, mas os homens escolhidos eram movidos pelo Ruach HaKodesh quando anunciavam as mensagens que vinha do Eterno. Então, o Eterno, ele é um só, e o seu Ruach movia estes homens. A interpretação era de quem, amados? Do próprio Eterno. Ele poderia mudar o que ele disse, voltar atrás na palavra que ele falou, mudar o que foi profetizado por ele mesmo? Não. Então, ele seria injusto se ele fizesse isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os emissários, com os profetas, que conheceram uma forma de vida na qual o caminho deixado já tinha sido totalmente preservado pela sua verdade, e sempre houve a vontade do inimigo de conturbar e cegar as pessoas para não conhecer, reconhecerem o caminho. Você imagina hoje? O Eterno iria mudar hoje? Ele seria injusto, amados. Pensem. Vou ler mais uma parte aqui. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, da mesma forma também os professores, haverá entre vocês professores, os quais sobre falsos pretextos introduzirão cobertamente heresias destrutivas, os falsos professores, negando até mesmo o Mashiach que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. A punição deles já foi decretada há muito tempo, não está inativa. Sua destruição não está inerte. Então olha aqui, amados. Quero que vocês reflitam depois sobre essa passagem, mas não tragam para o dia de hoje. O caminho já foi difamado. O caminho já foi difamado. Esses professores falsos já apareceram, os falsos mestres. Já criaram as dissoluções e já defamaram o caminho verdadeiro. Amados, toda mentira e qualquer mentira provém de Hassatã. Desde o nome de um profeta, desde uma doutrina da Escritura, desde uma profecia mal interpretada, desde um caminho, processos, práticas mudadas, paganizadas, até templos. Tudo isso, amados, tudo isso foge se não estiver na Escritura. Fujam, peçam sabedoria do alto, clamem ao Altíssimo para que revele, porque é o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, que vai revelar a vocês, e não nenhum homem. Então, amados, essa mensagem eu queria dizer para vocês. É momento de despertar. Que a Shalom do Eterno permaneça com vocês. Um grande abraço a todos e fiquem na Shalom de Yahushua, o Mashiach.